Meus amigos, estamos de volta nesse terceiro bloco deste programa. E como sempre fazemos, vamos responder perguntas dos nossos telespectadores. Perguntas essas que nos são enviadas pelo meu e-mail, principalmente, iranrego44@gmail.com. Você pode fazer sua pergunta. Eu terei o máximo prazer de respondê-las aqui. E é uma ajuda que você está dando ao programa e também para as outras pessoas que certamente têm as mesmas dúvidas que você. Então vamos lá, nós recebemos essa pergunta aqui. Doutor Irã, aliás, é uma pergunta até muito atual, porque nós estamos vivendo este problema. Doutor Irã, o que o Espiritismo diz a respeito do procedimento do médium João de Deus? Todo mundo está vendo na televisão este grande problema com esse médium. Mas eu quero, até antes de responder, o conceito espírita, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, já até emitiu uma nota a respeito desse assunto. Mas eu vou dar, antes disso, o que nós pensamos a respeito. Primeiro, o que é um médium? Sua origem e por que existe médiums? Primeiro, o médium, como diz na doutrina espírita, principalmente no livro Psicografia de Chico Xavier, o livro chama Emmanuel, lá na página 66 desse livro está lá, médium é uma pessoa que fracassou nas vidas anteriores. Então, essa pessoa recebe um dom a mais, um sentido a mais. Nós temos 5 sentidos. A mediunidade é um 6º sentido que essa pessoa recebe para ajudar outras pessoas. Ele recebe esse sentido de graça. Por isso, do primeiro conceito que nós espíritas temos do médium é que ele não pode cobrar. Primeira coisa. Porque se ele cobra direta ou indiretamente, não é um médium espírita. Isso é por conceito. Segunda coisa, o João, lá de Abadiânia, não é espírita. Ele é médium, sim, porque a mediunidade, o médium, existe em todas as religiões. A pessoa, para ser médium, não precisa ser espírita, não. A mediunidade, quando ela recebe, não significa que ela tem que ser espírita, não. Tem médiuns no catolicismo, tem médiuns no protestantismo, tem médiuns nas igrejas evangélicas, tem médiuns no budismo, tem médiuns no Seiknoye, e toda a doutrina tem médiuns. O próprio fundador do Seiknoye, Taniguchi, era médium. Então, tem médiuns, inclusive, que não tem religião nenhuma, que são ateus. Um exemplo deles, você já deve ter visto falar, é Rasputin, na Rússia. Era médium. Então, esse conceito, às vezes a pessoa acha, é médium já relacionando com o espiritismo. Não é. E por que eu falo que ele não é espírito? Porque ele fez uma declaração há 8 anos atrás, numa revista chamada Fiesta. Nem sei se essa revista é editada ainda. E nessa revista, nessa entrevista, ele diz claramente, eu não sou espírita. Na época, ele disse que era católico. Ele seguia a doutrina católica.
Mais recentemente, numa entrevista feita há 2 anos, que foi feita em novembro de 2017, ou novembro de 2016, Serginho Groisman, daquele programa Altas Horas, programa da Globo, ele fez uma entrevista com João de Abadiânia. E nessa entrevista o Serginho pergunta várias vezes se ele é espírita, se são os espíritas, os espíritos que ajudam ele nas curas que ele consegue. E ele não responde nenhuma vez que é espírita e diz que a cura é sempre feita por Deus. Está certo, é feita por Deus. E ele fala lá, Serginho insiste, até fica chato, a insistência do Serginho para ele dizer que é espírita, e ele não diz. O que é que nós espíritas achamos? Achamos que é lamentável um médium que manipula doentes fazer o que ele fez. E aí, nós lembramos de 2 autores. O primeiro dele chama Fenelon, que escreveu um livro chamado As Fúrias, onde ele descreve a região do umbral. O que é umbral para nós espíritas? É até um outro conceito. Umbral é regiões tenebrosas, onde os espíritos maus ficam estagiando, purgando, até que obtenham, através do remorso, um arrependimento pelos erros que cometeram. E uma vez arrependidos, esses espíritos são resgatados desse umbral. Mas Fenelon descreve que neste umbral os piores lugares estão reservados para pessoas que enganaram o povo através da religião. Então é um castigo que é temido por todos aqueles que lidam com a religião. E outro autor que eu quero citar é Dante Alighieri, todo mundo conhece, que é o autor de chamada da Divina Comédia, que é, inclusive, adotada pelas religiões ortodoxas, o catolicismo, o protestantismo. Dante Alighieri escreveu o livro As Divinas Comédias, onde ele descreve o inferno. E nesse livro também ele coloca que os piores lugares estão reservados para as pessoas que enganam o povo com religião, à procura de fortuna. Ele ainda fala assim. Então, quem fez essa pergunta, eu quero dizer que João de Deus pode ser médium, sim, pode. Mas pode até ter perdido o dom mediúnico, uma vez que ele, no meu conceito, eu fui lá 2 vezes, lá em Abadiânia, eu fui 2 vezes, e vi que ele cobrava. Ele cobrava indiretamente, não cobrava direto, não, mas ele vendia garrafada, ele vendia água fluidificada. Atualmente eu fiquei sabendo que ele estava vendendo remédio, umas cápsulas caras. Ora, não é. Se fosse espírita, não estava fazendo isso, porque o espírita sabe. A mediunidade é um dom que se recebe de graça e que tem que ser exercida gratuitamente. Isso é ensinado em toda casa espírita. E assim eu espero ter respondido essa pergunta desse telespectador. Desculpe eu ter aumentado um pouco a resposta, respondido mais longamente,
Mas como é um assunto que está aí na televisão, todo mundo está vendo todos os dias, eu preferi dar essa resposta mais longa para esclarecer, principalmente, os espíritas e os não espíritas, como nós encaramos isso. Então, meus amigos, nós vamos encerrar este programa, Colunas de Luz, agradecendo todas as oportunidades que nos têm sido dadas por Deus para divulgar essa maravilhosa doutrina. Peço também que Deus nos abençoe a todos nós, para que nós possamos seguir adiante nesta missão que é de divulgar a doutrina espírita. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.